Olá, bom dia, Mauro, a você e a todos que nos acompanham, que giram a boiada junto com a gente nessa manhã pelas telas do Canal Rural. Mais uma vez, a relevância deste tema, né, a importância de fazer com que a pecuária seja mais eficiente, mais produtiva e mais rentável. Isso passa inegavelmente pela assertividade, pelo grau de desfrute da parte reprodutiva, momento em que as fêmeas estão parindo, estação de parição, já pensando aí nas chuvas chegando, na estação de monta, na boca da estação de monta, aquisição de genética melhoradora para imprimir diferenciais importantes aí no seu plantel. A gente chama a atenção do pecuarista, lança o desafio de emprenhar a quantidade maior possível de vacas, de fêmeas no seu plantel, para que você possa ter um bom desfrute na parte reprodutiva. Eu vou conversar sobre isso com o Ageu Silveira, que está aqui do meu lado, justamente sobre as lacunas e sobre as oportunidades que nós temos nesse sentido, Ageu. O Ageu, que é diretor técnico da NCP, uma longa história na pecuária nacional, no melhoramento genético, olhando sempre para o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode apurar no sentido de qualidade, Ageu. E vivemos um momento que podemos fazer mais. Temos que fazer mais porque a pressão sobre a atividade mudou, né, Ageu? Bom dia, amigos. Realmente, quando a gente olha aí, Marques, os índices que nós temos de desfrute nacional, eles nos preocupam muito. Principalmente porque a gente vive momentos em que os custos de produção são ascendentes, as pressões fiscais, elas são ascendentes, elas vão aumentando, e a única forma do produtor sobreviver é aumentar os seus próprios índices de produção. A gente tem um outro momento em que existem estudos, e a gente vê isso aí no dia a dia, em que as áreas estão praticamente abertas. Tem estudos aí dizendo que vai abrir no máximo de 1 a 2% no mundo inteiro. Então, seja por pressão ambiental ou seja porque já foram abertas essas áreas. No Mato Grosso do Sul, que é o meu estado de origem, tem um estudo que dizendo que na hora que implantar todas as reservas, vai ter que ter 6% das áreas em produção voltarem a ser reserva para cumprir essa determinação. Isso faz com que aumente a competição pelo espaço físico da pecuária com a agricultura, com a floresta, com a cana-de-açúcar, que de um lado é bom para o produtor porque ele não fica escravo de uma única atividade. Do outro lado, nos obriga a produzir mais. A gente tem aí uns exemplos no nosso estado em que áreas são arrendadas para eucalipto por R$300 hectare ano, ou seja, naquelas oportunidades nós não estávamos sendo capazes de produzir R$300 por hectare. E aí a gente tem que recorrer ao uso intensivo de tecnologia para que a gente possa atingir esse índice. De outro lado, quando a gente olha na compra de material genético, a gente explica, porque grande parte do material genético que nós compramos, principalmente de touros, infelizmente, ou não tem avaliação nenhuma, ou é mal avaliado, né? Então não é, porque os touros que estão lá, não basta ser avaliado, né? Precisa ser muito bem avaliado, ou seja, precisa ter avaliações positivas. Porque quando o produtor escolhe esse caminho de comprar essa genética, quem sofre todo o prejuízo é ele mesmo, né? Então ele é que está sendo o grande penalizado. E uma coisa que a gente tem culpa, os programas de melhoramento genético, nós temos culpa aí, é que a gente focou muito no nosso associado e esqueceu um pouco o produtor final, que é quem no final faz toda a diferença e que usa. Então a gente precisa orientar corretamente o produtor final para que não compre essa genética errada, porque é ele que está levando o prejuízo para o seu bolso, né? Então a gente precisa, acho que a partir de agora, fazer um esforço de mostrar para o produtor a maneira correta de comprar essa genética, porque no final quem toma o prejuízo é ele. Com certeza. Você falou aí de R$300 de rentabilidade por hectare e vale lembrar que nós temos projetos de pecuária no Brasil que estão produzindo 30, 40, 50 arrobas hectareanas, ou seja, estão muito acima disso na pecuária, ou seja, é possível tornar a atividade rentável tanto quanto, às vezes, até as áreas de agricultura. Agora, eu te pergunto o seguinte, que caminhos nós temos para isso? Você citou a importância de aprender, de melhorar a aquisição de material genético de qualidade. Cada 10 touros no Brasil, a gente sabe que 9, a gente não sabe direito de onde é que veio. Além disso, de ter que melhorar a aquisição de genética, que outras ferramentas, que outras oportunidades a gente tem nesse sentido? Precocidade sexual, por exemplo, o que a gente pode fazer, que a gente tem de novo nesse sentido? Nesse conjunto de tecnologia, Maria, se você olha, qual que é o segredo do sucesso das atividades que competem com nós? O uso intensivo de tecnologia. Nós temos hoje a NCP, que é uma referência de programas não só no Brasil, mas no mundo, pelo uso de tecnologias de ponta.
E aí, falando de precocidade sexual a gente já tem há muitos anos o índice de precocidade sexual, a DEP de precocidade sexual, que é os touros e as fêmeas que têm maior probabilidade de emprenhar mais cedo. Então essa DEP já tem aí à disposição, que é a D3P, no caso da NCP, há muitos anos basta buscar animais bem avaliados para essa característica. No entanto, a gente vem aí com uma outra novidade em 2018, que é a DEP de precocidade sexual em machos. E quando a gente olha, uma fêmea normalmente produz um bezerro, um pouco mais quando ela é uma doadora, mas normalmente um bezerro ano, e um macho ou produz 20, 30 em monta natural ou até milhares quando vai a uma central. Então esse impacto da DEP de precocidade sexual em macho, ele vai ser da maior importância nesse item da gente agregar valor econômico à nossa produção. Esse é um trabalho da doutora Eliane Viana, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que está sendo transformado em DEP e que vai estar à disposição de todos os nossos clientes aí. Bacana. Uma coisa que é legal, eu estava lembrando disso, né, contigo, Mauro, antes de gravar com a AGEU, antes da gente conversar nesse bate-papo. A gente acompanhou nas fazendas do Mato Grosso do Sul, um trabalho que você realizou, um pouco do teu dia a dia de trabalho, até em algumas ocasiões com a professora Eliane. Muitas vezes a gente olhava para a separação das fêmeas prenhas e vazias e existia uma correlação genética, fenótipo, perfil de animal das fêmeas que eram vazias. Seria uma prova de que dá para identificar essa genética existe, já está identificada e ela só precisa ser multiplicada, a genética que emprenha, a genética que tem precocidade, em relação àquele perfil de animal que dá vazio, que é tardio. Exatamente. Hoje tem estudos aí, pesquisas, mostrando que as fêmeas precoces que emprenham cedo, elas são superiores às tardias em todas as características econômicas, em todas. Não só em precocidade sexual, onde é óbvio que elas, mas em materno, em ganho de peso, em acabamento, em gordura, ou seja, elas são superiores. Então a busca dessa característica de precocidade não é só para ter um bezerro mais cedo, mas também porque ela é superior em todas as outras características. Então essa é um bom exemplo de uma característica que deve ser perseguida. Bacana, bacana. Bom, isso resolve um pouco da questão da idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos, etc. Parte alimentar, AGEU, o que a gente tem evoluído nesse sentido? Quando a gente olha os custos de produção, se diz que 70% do custo de produção de um boi comercial vem da nutrição, né? Então, quando você pega seu custo de produção de pegar um bezerro ao nascimento, levar até o frigorífico, 70% do custo final é da área de nutrição. E aí a gente tem bons exemplos na parte de eficiência alimentar, aonde a gente tem, eu acabei de realizar uma prova na Fazenda Agronova, lá em Barra do Garça, Marquinhos, onde na mesma prova tinha um animal que converteu 4,88 kg de matéria seca por ganho de peso, e na mesma prova um animal convertendo 14,4, ou seja, com a comida de um dava para engordar 3. Né? Então tem um espaço importante para a gente buscar animais ganhadores de peso. Não nos interessa os que ganham pouco, interessa os grandes ganhadores, mas que comam menos ou que sejam mais eficientes, porque isso aí vai refletir muito. Se você pega esse cara que termina bois em confinamento, isso aí mexe diretamente no lucro dele. Ou ainda, na pessoa que tem as matrizes comerciais, é possível você aumentar até 20% o número de matriz com a mesma nutrição. Então, essa é uma outra característica que já a NCP disponibiliza ela via DEP, tanto para consumo como para CAR, que são as duas maneiras de medir a eficiência alimentar.